Bem-vindo, Sr. Gnome. E este será o último vídeo que eu faço sobre Donald Trump agora, mas vi algo extremamente louco. Eu vi alguém realmente prever a tentativa de assassinato a Donald Trump. Então, eu quero falar sobre isso porque o mesmo cara que previu a tentativa de assassinato e Trump realmente sobrevivendo. Ele também fez previsões sobre alguns projetos de criptomoeda, então eu quero fazer este vídeo que será um vídeo altamente controverso e ele também previu um colapso econômico, chegando aos Estados Unidos basicamente em 2025. Então, eu quero basicamente cobrir o que ele disse, porque agora ele de repente tem algum mérito depois de estar correto sobre o assassinato de Donald Trump. Mas antes de irmos para lá, basta dar uma olhada em quão perto Donald Trump era morto. Então, este tipo de vídeo mostra você. Este é o alvo e ainda está no centro. Mas como Donald Trump se mudou no último segundo, você pode ver que o atirador que estava buscando o centro acabou de perder seu alvo. Porque Trump realmente afastou a cabeça do centro e isso salvou sua vida. E obviamente agora as pessoas estão chamando isso de intervenção divina. E até Trump Jr., seu filho, disse que Trump é um homem mudado. E quando damos uma olhada no dele, expressões faciais após a tentativa, você pode ver que ele parece completamente diferente agora. Então, deixa-me realmente silenciar isso. Então aqui ele parece mais calmo, ele parece que algo mudou. Eu acho que ele entende sozinho quando você está perto da morte, que não é mais o mesmo cara exato que você era antes. Não vou mais analisar essa expressão facial, mas ele também parece completamente diferente na minha opinião. Mas agora vamos realmente para a profecia de que eu estava falando. E este vídeo foi publicado há 4 meses em 8 de abril. E dê uma olhada no que Brandon Biggs está profetizando aqui. Como tentar reformar a América novamente, trazendo de volta a América. Porque o Senhor me disse, ele disse, eu não terminei com a América. Amém. Ele disse que haverá uma nova onda de patriotismo. E isso é sempre que vi Trump e vi uma onda vermelha saindo de Michigan. Então eu vi Oklahoma e havia brasas de pessoas e elas estavam todas nelas. Elas tinham tochas em todo Oklahoma e estavam elevando essas tochas que pareciam fogo. E eles estavam trazendo um novo patriotismo para a nação, e estava chegando, estava nascendo e continuava se espalhando como fogo por toda a América. E vi Trump se levantar, e então vi uma tentativa de sua vida. Que essa bala voou por sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que prendeu seu tímpano. E vi que ele caiu de joelhos durante esse período, e ele começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período. Estou falando. As pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele fica realmente pegando fogo para Jesus pelo que eu vi chegando. E então eu vi as pessoas interceder quando ele, e eu o vejo. Eu o vi ganhando a presidência por ótimos. O Senhor me mostrou que ficaria claro no verão. Grande perseguição entraria através dos juízes e da lei e de todas essas pessoas que tentam processá-lo e tudo isso. Mas haveria uma parada e suas coisas começariam a se libertar em direção ao outono. E então eu o vi vencendo a eleição através dos patriotas saindo e votando. E depois haverá um grande acidente de economia. Eu vi que eles tinham um ótimo plano econômico. Voltarei a esse acidente econômico, mas o que foi louco por isso foi há 4 meses, e ele previu a perseguição a Donald Trump que vimos basicamente em junho e maio. E que ele foi realmente condenado de qualquer acusação que eles cozinharam contra ele, e ele viu a tentativa de sua vida. O que ele estava errado neste vídeo foi o tímpano sendo preso, e essa foi sua interpretação, e ele realmente fez um vídeo aqui. Porque depois de ver este vídeo, obviamente alguém o compartilhou no Twitter. Eu assisto muito do conteúdo dele, e neste vídeo mais recente de 7 horas atrás, ele realmente diz que ele viu as ondas sonoras como quando a Matriz, no filme Matrix original, quando Neo é esquilando-se nas balas, você vê as balas de câmera lenta dando a essas ondulações no ar como ondas sonoras. Então, quando isso tocou a orelha de Donald Trump, ele pensou que era o tímpano está sendo preso que está causando sangue. Então essa foi sua interpretação e explicação também o que aconteceu lá. Então,
Em suma, parece um pouco louco. Para ser sincero, alguém foi capaz de prever exatamente ou mais de perto o que aconteceu lá. Então, eu estava olhando para alguns de seus vídeos. Ok, vamos ver o que esse cara previu em outros vídeos. Então eu vi este vídeo aqui. Basicamente, ele viu em 2017 que o XRP iria para 10 mil dólares, o que também é um pouco louco. Mas de qualquer maneira, é isso que ele viu e ele falou sobre outras coisas também. Então vamos ouvi-lo por 1 minuto e meio do que ele estava prevendo sim, então nesta semana. O processo da SEC contra o XRP de que ele está falando agora. Bam, tudo está em todo lugar, como o Senhor me mostrou em agosto quando estou cortando a grama, como estou fazendo apenas orando no espírito grudando o quintal. Ele diz que algo está acontecendo então em uma visão que vejo o XRP ir para 5 dólares para um XRP rapidamente como dentro, não vou dar prazos. Acabei de ver isso. Vi uma visão e o Senhor me mostrou o XRP aumentando até 5 dólares. E assim. Ele disse, vai descer para 45 centavos. E quando você vê que desce a 45 centavos, isso é outro sinal para você orar. E eu vi e isso se abaixou, acho que foi, porque eu disse que ouvi falar disso, acredito que foi agosto. E então caiu novamente. Se você voltar e olhar para o histórico, ele caiu de 46 centavos, em algum lugar por aí. E assim. E então, talvez sejam 45%. Não me cite, em algum lugar estou por aí, apenas dizendo okay? Coisas, apenas passando aqui, ok? Então, tudo isso está acontecendo, e o Senhor me mostra, XLM. Orar sobre XLM foi outra coisa que o Senhor me mostrou aumentar agora. Eu não sei nada sobre XLM, eu não estou dizendo que nem o estudei, mas estudei XRP e sei que há coisas bancárias e ele me disse os foi outra criptomoeda que SH era como se eu tivesse isso como eu disse que eu fico. Estarei orando e o Senhor me mostra visões e ele vai me mostrar coisas por vir. E mas ele os destacará. Verei cartas e ele as destacará com luzes de neon às vezes. E ele dirá isso, você sabe, luz de neon, você sabe. Então foi um. Ele me disse e eu vi Ethereum subir mais de 10 mil dólares por ETH. E a moeda final de que ele está falando é Cardano, mas ele diz que a visão não é tão clara e seu coração não está sentindo tanto quanto as outras moedas que ele mencionou aqui antes. Então, essas são as 4 moedas sobre as quais ele falou, XRP, XLM, OXT e Ethereum. Então, vamos falar rapidamente sobre esses projetos. A propósito, eu disse que ele disse que o XRP vai em 2017 anos para 10 mil dólares. Não sei se a visão mudou, mas agora ele disse claramente que espera que o XRP atinja 5 dólares. Essa é basicamente sua previsão de preço atualizada. Então, vamos dar uma olhada no XRP pode ver agora. Que o preço é de 58 centavos e o valor de mercado é de 32 bilhões de dólares. Portanto, se o preço do XRP atingiria 5 dólares, isso seria de cerca de 9x a partir do preço atual. E no gráfico, o XRP nunca esteve 5 dólares antes. Então, teríamos que alcançar isso. O pico aqui vai além desse pico e o valor de mercado em 5 dólares seria de aproximadamente 300 bilhões. Dólares. O que é um pouco insano para mim, porque quando analisamos o Ethereum, o valor do mercado Ethereum agora é de 400 bilhões de dólares. Então o XRP basicamente continuaria a par com o Ethereum. Não sei se isso vai acontecer ou não. Obviamente, XRP, eles estão tentando trazer esse CBDCS para o mundo. Então, se eles são capazes de fazer algumas parcerias importantes e repentinamente lançam um CBDC louco. Quem sabe? Obviamente, isso poderia facilmente ir para 300 bilhões de dólares. Mas isso é obviamente apenas especulação. Não tenho nenhuma informação privilegiada ou algo assim. O que eu estava vendo quando realmente pesquisei XRP? Como que é a coisa nova? Isso é possível? Eles estão criando seu próprio stablecoin, que será chamado de Realuz. O RUS será o ticker, e isso será lançado talvez uma queda deste ano. E não sei como isso vai funcionar ou algo assim. Mas mesmo 5 dólares para mim parece um pouco absurdo porque o valor de mercado é muito grande. Mas quem sabe, talvez haja alguma parceria chegando.
E ele esteve correto sobre o chamado de Trump. Então, quem sabe, talvez vá para $5. Eu apenas pensei que isso era interessante. Mas para mim, parece um pouco absurdo. Mas o que ele disse foi que o preço do XRP desce. E como você pode ver no fundo aqui no dia 4 de julho, foi tão praticamente chamando o fundo aqui. Vi que estava um pouco menor na queda de preço exatamente, mas agora ele obviamente bateu um pouco. E uma das razões pelas quais está esbarrando é obviamente porque, quando um cara como esse, que previu agora a tentativa de assassinato em Trump, a perseguição a Trump e provavelmente até a presidência de Trump. Quando ele faz um vídeo como este, você pode ver 109 mil pessoas assistiram a isso. E acho que me lembro quando vi esse vídeo aqui, ele tinha apenas cerca de 30 mil assinantes ou algo assim. E ele teve uma quantidade louca de assinantes por causa de sua previsão se tornar viral. Então eu acho que esse é obviamente um fator. Então uma das razões pelas quais realmente o preço pode continuar a subir é porque se as pessoas bíblicas só você sabe que isso é um sinal de Deus. Isso é como uma moeda de meme de uma maneira que é apenas a narrativa que está impulsionando o preço. E se essas pessoas religiosas seguirem esse conselho, isso obviamente pode gerar o preço. Mas XRP, $5, acho que é um pouco absurdo da minha opinião. Nunca vimos o XRP ir para $5. Algo tem que mudar fundamentalmente, deve haver uma narrativa completamente nova que será em algum lugar. Saia do nada. Talvez seja o CBDC, eu não sei. Outra moeda de que ele estava falando é o XLM, que é basicamente a mesma moeda que o XRP. Então eles estão tentando dar vida a esse CBDC. Portanto, é um concorrente do XRP. XRP do meu entendimento e não examinei este projeto anteriormente. Eu estava olhando para ele porque fez esses saltos loucos de preços. Talvez eu estivesse conversando sobre isso na corrida anterior. Lembro-me de olhar para este projeto aqui, mas pelo menos se você o comprar, você não estará comprando o topo absoluto, pelo menos a partir de agora. Então, se virmos uma boa corrida de touro, quem sabe, talvez as pessoas se acalmem neste. E vejo que, se isso for como 20, isso será basicamente. Seja este top aqui, na verdade, serão 7x se chegar aqui o alto de todos os tempos será aproximadamente 10x a partir do preço atual. Então, acho que isso tem um pouco mais de potencial apenas dessa perspectiva, atualmente com metade do valor de mercado do XRP. Portanto, é mais fácil para isso bombear. Mas acho que a moeda mais notável que ele mencionou foi o OXT, que é o Projeto Orchid. E Projeto Orchid. Ele possui apenas $80 milhões em valor de mercado e, por esse motivo, acho que isso tem muito mais potencial, porque se estiver agindo como uma moeda de meme, obviamente, quanto menor o limite de mercado, mais fácil é dobrar e triplicar e quadruplicar o valor de mercado. E esse valor de mercado tem apenas $82 milhões. Então, por esse motivo, acho que é como uma das melhores moedas que ele está basicamente dizendo nesses vídeos. Portanto, o valor de mercado era de 67 centavos ou 69 centavos quando eu realmente consegui comprá-lo. Antes agora está explodindo basicamente já subindo para qualquer porcentagem nos últimos 7 dias. Então, eu consegui comprá-lo um pouco mais barato quando vi os vídeos. Mas mesmo agora, talvez não seja um número absolutamente louco. E o que é os? Eles são basicamente como um projeto VPN. Então você simplesmente baixará o aplicativo no seu telefone, na App Store ou no Google Play e depois gasta o OXT. E nenhuma assinatura necessária, pague apenas a conexão que você usa. E é um projeto VPN. E de alguma forma o OXT está envolvido, mas o próprio site é muito ruim em explicar o que diabos é OXT. Desculpe por usar esse idioma. Eu sei que este é um vídeo religioso. Então, e talvez algumas pessoas assistam isso, mas de qualquer maneira. Daqui para frente, descentralize o futuro, transformando os mercados com o poder da Web3. É muito difícil entender o que é esse projeto, mas não acho que isso realmente importa. As pessoas vão comprar a ideia. Que isso é como um presente de Deus. Então, obviamente, acho que isso é mais como um estoque de meme. A partir dessa perspectiva, se essa é a narrativa e a narrativa está apoiando você, sim, posso pensar facilmente que isso é assim.
Isso pode até ir para 10x porque esse será o alto de todos os tempos aqui aproximadamente 10x, então eu não sei se isso acontecerá ou não, mas estou dando a você os polegares para esta previsão de preço. Eu já vi muito pior previsões de preços ou moedas no passado. Então, os recebe o passe de mim. Em seguida, Ethereum, 10 mil dólares. Eu acho que isso é praticamente um acéfalo. Se os fluxos de dinheiro entrarem em criptografia, o Ethereum é uma das melhores moedas para realmente ir a 10 mil dólares. São apenas 3x daqui. E acho que isso é apenas uma inevitabilidade neste momento que o Ethereum vai para 10 mil dólares em algum momento. Então eu acredito que isso acabará por acontecer. Talvez com os ETFs em algum momento, o Ethereum de 10 mil dólares seja muito eu não provável. acho que 10 mil dólares XRP, isso simplesmente não vai acontecer na minha opinião. O valor de mercado apenas ultrapassará o Bitcoin e todas as outras criptomoedas do mercado se o XRP for para 10 mil dólares. Então eu acho que isso está completamente fora de questão. Mas Ethereum, 10 mil dólares, eu posso acreditar nisso. Esse é exatamente o mesmo número de todos os entusiastas do Ethereum. Os maximalistas do Ethereum estão pedindo de 10 mil dólares Ethereum. Então, sim, eu acredito que isso é uma possibilidade. Então, Ethereum e OX basicamente recebem um passe de mim. Cardano, eu realmente não quero falar sobre Cardano porque ele disse que não está realmente em seu coração. Essa é basicamente suas previsões de preços para essas criptomoedas. Em seguida, ele está falando sobre o acidente ou colapso econômico. Então, eu quero falar sobre isso também neste vídeo, porque ele está falando sobre isso. E neste vídeo aqui, este é o que veio 9 horas atrás. Este é o vídeo em que ele é basicamente também falando sobre as ondas sonoras provenientes dos filmes da Matrix também. Então, aqui ele está esclarecendo essa previsão e basicamente chamando-se que sua previsão estava um pouco errada na tentativa de assassinato de Donald Trump, o tímpano. Porque o que aconteceu foi que a orelha foi pastada da bala. Mas, de qualquer forma, vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o colapso econômico. Isso é interessante porque eu nunca compartilhei isso antes. Era uma barragem. Parecia uma represa Hoover e tinha água, é claro, mas não era água. Parecia uma água espessa desagradável, pantanosa e lamacenta. Foi nojento. E havia 50 tambores de galões equilibrando-se para cima e para baixo naquele lodo. E eles haviam escrito neles. Crise econômica. Tinha, como eu estou dizendo, um acidente de dólar, coisas assim. E eles foram escritos nos barris. E tudo estava sendo contido por esta barragem. E o Senhor disse, eles estão segurando tudo isso até que a eleição termine. E quando isso acabar, ele será lançado. Foi isso que eu vi, e vi aquela barragem quebrar e ela inundou o solo americano. E todos esses 50 baterias caíram e rolaram. Era como um desperdício tóxico, é o que parecia rolar para baixo daquela grande barragem. E assim, como eu disse, nunca mostrei isso publicamente. Então ele continua a explicar mais sobre o colapso econômico. Então vou resumir isso. Caso contrário, estaremos assistindo a todo esse vídeo aqui. O que ele está dizendo é que ele também vê a América como um avião. E o avião está meio que travando. E esta é outra visão que ele teve de Deus. E o avião está travado e está em pedaços. E Trump, ele vê Trump basicamente colocando as mãos no topo da cabeça e orando no escritório e a partir daí ele começa a pegar os pedaços do avião e colocá-los de volta para o corpo e ninguém acredita que ele pode fazer o avião voar novamente, mas por algum motivo, de alguma forma ele é capaz de Frankenstein o avião e fazê-lo voar mais uma vez, nunca vai voar assim como antes, mas voará é o que ele está dizendo. Então o que ele vê nessa visão é que ele vê uma união econômica entre México, Estados Unidos e Canadá. E eles criarão uma moeda. Eles também nomearam a moeda aqui neste vídeo. Era como um emendo ou algo assim. Eu não me lembro. Mas eles criarão uma nova moeda para esses 3 países. E, eventualmente, a Europa também participará dessa moeda. Então ele também vê um colapso na Europa. Ele vê a guerra da Ucrânia e da Rússia também para a Polônia.
E a Europa está basicamente em turbulência da guerra. O euro entrará em colapso e o dólar dos Estados Unidos também entrará em colapso. E ele vê que isso vai durar 4 anos. A primeira onda de choque será a pior. Ele vê apenas Marques cair completamente de um penhasco quando a barragem está quebrando. Vai durar 2 anos, é o pior momento, e depois de 2 anos começa a melhorar lentamente. 4 anos é quando os Estados Unidos florescerão mais uma vez. E ele diz que esta nova moeda criada pelo Canadá, Estados Unidos e México, a Europa se juntará a ela, e eles farão isso em resposta ao que está acontecendo com o BRICS. Então, como você sabe, o BRICS agora implementará sua própria moeda CBDC. E muitos países estão se juntando a ele. Ele está dizendo que a Venezuela se juntará ao BRICS e muitos países se juntarão ao BRICS e eles criarão sua própria união. E para a América, eles obviamente não se juntarão ao BRICS. Eles criarão sua própria união e a Europa basicamente ingressará. Isso então, e eu não sei o que acontecerá então, naquele ponto no que estamos falando de 2029, mas basicamente o que estou entendendo com o discurso dele é que os tijolos irão. Os tijolos ficarão bem, ou talvez haja alguma turbulência em tijolos, mas os tijolos basicamente ganharão o poder econômico no mundo. Por pelo menos um período de tempo antes da América, basicamente, pegando as peças e voltando online. E ele vê um acidente financeiro. Ele verá fronteiras entre o Canadá e o México, mas não verá fronteiras financeiras mais entre esses países, e acho que é aí que entram as criptomoedas, porque ele as vê indo para o lado positivo também. Porque, como todo mundo sabe, o Bitcoin não pode ser derrubado. Mesmo se houver um colapso econômico e os principais bancos caem, o Bitcoin continuará a seguir. E as criptomoedas continuarão a se arrastar também. Então eu acho que é aí que entram as criptomoedas, em seu pensamento. O que mais ele estava dizendo? Algo interessante. Eu acho que ele não está falando sobre ouro, mas acho que o ouro será uma opção interessante também na sua previsão, mas isso é basicamente tudo o que quero dizer sobre sua previsão. Agora, trazendo basicamente meus próprios pensamentos e análises sobre o que ele disse e previu também. Então, da minha perspectiva, o que tenho visto é que venho vendo o colapso da Europa há muito tempo. Eu vi o colapso já em 2008, 2009, 2010. Não vejo a União Europeia durando períodos ilimitados. É apenas. Eles estão fazendo tantas coisas erradas gerenciando que o problema mais gritante que a Europa tem é energia. Dependência. Eles não criaram instalações nucleares que não têm petróleo, não têm recursos naturais para criar energia na Europa. E porque os países do BRICS são basicamente os países produtores de energia do mundo. E agora o que a Europa também fez, os Estados Unidos também fizeram isso. E o Canadá e outros países é que eles mudaram a fabricação. Para os países do BRICS, a China, a Índia e os países africanos também é que eles simplesmente não têm mais a base industrial e se haverá um acidente financeiro. Isso basicamente aceitará o único poder que a Europa e os Estados Unidos têm mais. Como vemos na guerra, o que está acontecendo entre a Rússia. Os Estados Unidos não são os militares que seriam antes. E até a China agora também está rivalizando com os Estados Unidos. Portanto, o poder financeiro é o único poder que a Europa e Estados Unidos têm mais. E se isso for retirado, isso significará maus momentos para a Europa e os Estados Unidos, obviamente. Então, de sua visão ou profecia, não está muito longe do que estou pensando. E o que ele está pedindo é um colapso em 2025 logo após o início da presidência de Donald Trump. Mas até então, estamos basicamente tendo bons momentos, crescimento econômico, patriotismo está aumentando e todas essas coisas. Mas depois que Trump está levando o poder, vi outras pessoas falando sobre isso também, como o Deep State colocou uma armadilha sobre Trump, basicamente fazendo o colapso econômico em cima de Trump. E eles esperam ter poder disso.
Mas isso estará indo basicamente contra o Estado profundo e essas coisas, e então as pessoas terão poder mais uma vez a partir daí. Mas em outro vídeo, quando olhei para os vídeos dele, é que ele está dizendo que o líder da Arábia Saudita é o anticristo. Então, há muitas coisas esotéricas em torno disso, mas eu pessoalmente acho muito fascinante que esses caras estejam trazendo seu rosto para a frente. E eles são completamente ousados em fazer essas previsões. E às vezes esses caras estão certos. E como você pode ver, ele estava certo sobre o ouvido de Donald Trump sendo baleado, e ele está sobrevivendo à tentativa de assassinato. E agora parece muito provável que ele também seja o presidente. Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu apenas pensei que esse era um tópico extremamente interessante, pelo menos. E pessoalmente, espero que as coisas fiquem bem para os Estados Unidos e a Europa. Espero que eles possam agir juntos e optar por essa independência energética e possam recuperar a base de fabricação nesses países, porque isso criará mais segurança em todo o mundo para que os países não dependam de outros países. Se toda a alavancagem for dada aos países do BRICS, a base de fabricação, a base de energia, isso significa que eles obviamente têm mais alavancagem contra a Europa e os Estados Unidos. Então, eu quero que esses países, Europa e 7 países, também floresçam basicamente, porque isso manterá um equilíbrio no mundo. E isso criará segurança. Não quero que um poder tenha o poder final. Mas vamos ver como as coisas vão. Eu acho que é muito interessante ouvir o que vocês acham que acontecerá e como as coisas vão acontecer. O que você acha de suas previsões em XRP, XLM, OXT e Ethereum? O que você acha de Cardano? E estou muito curioso para ver o que vocês pensam. E se você gosta desse tipo de conteúdo, provavelmente não vou mais fazer esse tipo exato de conteúdo no futuro. Mas eu pensei que isso era, pelo menos, engraçado o suficiente, digno de meme o suficiente, e talvez alguns de vocês realmente vão assistir seus vídeos e talvez até se voltar para Cristo. Quem sabe? Eu acho que é interessante falar sobre isso. De qualquer forma, é isso para este vídeo. Vejo você no próximo. Bye bye.